Eu sou o Amílcar Correia e este é o P24. Argentina, Javier Milei deixou de fazer milagres? Donald Trump diz que apoia a reeleição de Javier Milei na Argentina. O país vai a votos daqui a 2 semanas. O presidente norte-americano recebeu o homólogo argentino na Casa Branca. O encontro serviu para selar o resgate financeiro dos Estados Unidos à Argentina. No final do primeiro mandato, em dezembro do ano passado, Javier Milei era elogiado pelo FMI, dizia-se merecedor do Prémio Nobel da Economia e não escondia que queria mudar o mundo. O presidente da Argentina, transformado num ícone do ultraliberalismo e da extrema-direita, foi escolhido como economista do ano pela Ordem dos Economistas do Brasil e em Portugal falava-se a miúdo dos seus milagres económicos. Menos de um ano depois, o presidente argentino foi à Casa Branca pedir a Donald Trump que resgatasse a sua economia. Mas o presidente dos Estados Unidos condicionou o resgate à vitória eleitoral de Milei. Em consequência disso, a Bolsa de Buenos Aires colapsou e o peso desvalorizou-se face ao dólar. É que Trump não disse a que eleições se estava a referir. O país tem legislativas intercalares marcadas para o dia 26 deste mês e presidenciais em 2027. O ministro da Economia argentino apressou-se a explicar que os mercados tinham interpretado mal as palavras de Trump e que este se referia às presidenciais. Há cerca de uma semana das próximas eleições, a popularidade de Milei nunca esteve tão baixa. Não só por razões económicas, mas também pelas suspeitas de promoção de uma criptomoeda que não passou de uma burla e pelo envolvimento da sua irmã num escândalo de corrupção. O resgate é essencial para o futuro político do presidente da Argentina. Mas qual é, afinal, o interesse dos Estados Unidos na Argentina? E como é que os eleitores vão reagir a esta chantagem de Trump? O convidado deste episódio é Andrés Malamud, investigador em Ciência Política do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa. Bem-vindos ao P24, o seu dia começa aqui. Andrés Malamud, bem-vindo a este P24 de novo, desta vez para falar sobre o seu país, a Argentina. O que é que está a acontecer na Argentina? No final do ano passado, no fim de um ano de mandato, Javier Milei era elogiado pelo Fundo Monetário Internacional, foi escolhido pela Ordem dos Economistas do Brasil como economista do ano e em Portugal falava-se sucessivamente de um milagre económico de Milei. Entretanto, o presidente argentino transformou-se num ícone da direita, pediu para si próprio o Prémio Nobel da Paz e disse que queria mudar o mundo. O que aconteceu, entretanto? Acabou o milagre, Andrés? O Prémio Nobel de Economia, Amílcar. De economia, sim, da economia. O da Paz pediu ao seu amigo Donald Trump. Isso. Mas até nisso eles são parecidos. Exato. O milagre teria acabado, mas continua a fazer coisas inesperadas. O milagre consistiu em baixar a inflação rapidamente. A inflação argentina ainda é alta. Estamos a falar em 2% mensal. Quando, anos atrás, o ideal num país desenvolvido era 2% anual. Agora já não é. É um pouco mais elevada, mas é sempre um dígito. Enquanto na Argentina estamos no 2%, 20 e poucos por cento anual. O que aconteceu? Duas coisas. Primeiro, algumas inconsistências do programa econômico, quer dizer, aquilo onde ele é forte não funcionou tão bem quanto ele dizia. Por outro lado, escândalos relacionados sobretudo com a corrupção. A sua irmã foi acusada de algumas coisas não santas e ele próprio teve um problema, um envolvimento, um assunto relacionado com as criptomoedas. Com criptomoedas. Exatamente. Foi um investimento que ele promoveu que era uma burla. Tão simples como isso. Ele alega ignorância e não má fé. Mas há um terceiro pilar desta crise que é a política. Inconsistência econômica, escândalos de corrupção e uma incapacidade para construir coligações. Uma incapacidade que ele gerou, porque ele teve a capacidade. Ele toma posse como um presidente hiperminoritário, que não chega ao terço nem na Câmara dos Deputados nem no Senado. Mas ele constrói uma coligação com partidos afins e também com partidos não afins, com governadores peronistas, que são o partido de enfrente. E depois ele brigou com eles por uma série de razões, porque não queria distribuir dinheiro federal, que é compreensível, mas também porque decidiu enfrentá-los nas eleições intermédias que vão ter lugar daqui a 10 dias. E então ele primeiro fez coligações, depois acabou com elas. Entre a inconsistência económica, escândalo de corrupção e esta perca de governabilidade, entrou num problema e requeriu
ser resgatado. Aí entram os Estados Unidos. Os empresários argentinos que estão neste momento reunidos no seu congresso anual têm pedido estabilidade, regras conhecidas, estão um bocadinho em rota de colisão com o próprio Milei, porque o Milei esteve no congresso do ano passado, desta vez não está, e parece que existe um discurso contestatário que não existia da parte do empresariado argentino. Ainda os empresários são muito pró-governo, são muito pró-Milei, mas agora têm dúvidas e de vez em quando queixas. Os empresários argentinos querem o mesmo que qualquer outro empresário: estabilidade e redução de impostos. Milei, por enquanto, não conseguiu reduzir os impostos de maneira significativa. Antes, pelo contrário, durante o primeiro ano de governo, manteve um imposto que, por lei, tinha caído, já tinha vencido. E agora o que fez o mês passado foi reduzir os impostos às exportações agropecuárias durante 3 dias. Então criou uma expectativa muito alta e depois defraudou essa expectativa. Esta conferência que tem lugar agora, neste momento de empresários, é muito importante. Não são os donos, estes que estão reunidos agora são os gerentes, são muito importantes, mas os donos reúnem no outro lado. E Milei não vai, mas foi convidado. Ele decidiu não ir porque estava de viagem nos Estados Unidos. Agora já regressou. Podia ter assistido. Decidiu não fazer, mas não é porque os empresários vejam Milei como o inimigo. Não vem. Vem como um parceiro em problemas. Preferiam que ele mantivesse a sua palavra, mas ele não consegue por causa destes 3 inconvenientes que mencionei previamente. Inconsistência econômica, escândalo de corrupção e, eu diria, má praxis política. Brigar com os aliados. O anúncio do resgate fez com que os títulos da dívida perdessem até 7%. A Bolsa de Buenos Aires entrou num aparente colapso e o peso desvalorizou-se face ao dólar. O Ministro da Economia veio rapidamente explicar que houve um mal-entendido porque as declarações de Trump não se referiam às eleições do dia 26, mas sim às presidenciais de 2027. Como é que irão os argentinos reagir a esta aparente interferência norte-americana nas eleições intercalares do dia 26? E a grande demanda, a grande questão que todos se colocam. O que acontece na Argentina é dia a dia, porque um dia os mercados resubilam, estão felizes porque o governo dos Estados Unidos promete o resgate, e outro dia ficam preocupadíssimos porque o Trump diz que depende do resultado eleitoral. Então, o Trump depois explica num tweet, mas não esclarece, confunde, e depois é o secretário do Tesouro que tem que duplicar o resgate para acalmar os mercados. Então, neste momento, depois do secretário do Tesouro dos Estados Unidos ter dito que duplicou o resgate, os mercados estão felizes. Ontem estavam preocupados, amanhã estarão outra vez. Mas, entretanto, a relação de Milei com os Estados Unidos não é um segredo. Eu teria dito que no passado era um custo. Estar a favor do império é ser colônia. Mas Milei fez a campanha a dizer que Margaret Thatcher era a sua ídola, que ele admirava a líder britânica que ganhou a Guerra das Malvinas contra a Argentina. E se ele ganhou as eleições a dizer que admirava a Margaret Thatcher, então ser colônia dos Estados Unidos não é grave, porque é reinterpretado pelos seus seguidores como os kirchneristas peronistas vão dizer sempre esse paio vem de pátria e colônia. Os outros dizem isto não é colonialismo, é ocidentalismo. Sempre dizemos que temos uma aliança incondicional com os Estados Unidos e esta é a prova. Nos alinhamos e eles entregam dinheiro. O que mais querem? Ganhamos todos. O Andrés consegue antecipar algum prognóstico destas eleições, até depois das eleições provinciais em Buenos Aires, a maior zona eleitoral da Argentina, ter dado vitória à oposição e à aliança peronista? Consigo. Eu vou utilizar o exemplo português das eleições municipais para ficar claro. Há 20 distritos em Portugal, tem 20 capitais, ou cidades mais importantes, 9 foram ganhas pelo PSD, 9 pelo PS e 2 independentes. É provável que aconteça uma coisa parecida, embora mais fragmentada. A Argentina tem 24 províncias. O governo vai ganhar, de certeza, mais de meia dúzia. E vai perder, de certeza, mais de meia dúzia. Há perto de uma dúzia que permanece ainda no balanço, que ainda não sabemos o que vai acontecer. O governo vai perder a maior, a província de Buenos Aires. Mas isto não é relevante, porque escolhe menos diputados, porque o sistema argentino é proporcional, mas pouco. E então é muito mais importante ganhar muitas províncias pequenas do que uma província maior. O resultado final nos assentos vai ser muito favorável para o governo, mas muito favorável não é necessariamente bom, porque o governo neste momento tem 10% do Senado e 15% dos deputados. Vamos supor que duplica.
os deputados ficam em 30%. Vamos supor que triplica o Senado. Não é impossível. Também fica nos 30%. Ainda assim, não chega ao terço. Mesmo ganhando as eleições, vai precisar de construir coligações. E esta é a chave. E esta é a reclamação que fazem os Estados Unidos. Vocês não apenas têm que fazer uma boa economia, uma boa política econômica, também têm que fazer uma boa política. E para isso precisam parceiros. Deixem de brigar com os parceiros. Esse é o mandato americano. Trump não é propriamente o melhor presidente para dar um conselho desse género de todo, não é? Mas não há o risco destas eleições surgir um bloqueio parlamentar que impeça, por exemplo, a aprovação de iniciativas, de reformas e até dar origem a um processo de destituição? Sim. Mesmo ganhando as eleições, o governo não terá maioria. Mesmo coaligando-se com aqueles partidos afins, não chegará a essa maioria. Para ter uma maioria que permita passar leis, sim ou sim, o governo vai precisar fazer aliança com setores do peronismo. Não é impossível. Já fez no início do mandato. Governadores de províncias do norte, Salta, Tucumán e Catamarca, foram aliados do Milei. Ele brigou com eles, desnecessariamente. Mesma coisa com os outros partidos, o radicalismo e o PRO, que são partidos que viraram aliados do Milei. Alguns, porque Milei pega alguns governadores de um partido e manda embora os outros. Depende, no fundo, do que ele esteja disposto a partilhar, do que ele esteja disposto a oferecer. Mas se ele não fazer acordo com setores do peronismo, ele não vai passar leis. Vai conseguir governar com vetos, com decretos que dizem pela negativa. Mas as grandes reformas só poderá fazer depois do ano 27, se for reeleito. E se não for reeleito, será outro a fazer. André, de facto a Argentina não é para principiantes, exige um doutoramento para perceber como é que isto funciona. Quem lidera as sondagens é Cristina Kirchner, a ex-presidente que está em prisão domiciliária. Que alternativas é que existem hoje a Milei na política argentina? Liderar esta eleição intermédia, escolhe-se só legisladores, e liderar na Argentina neste momento é 30 e poucos %. Milei, a própria Cristina, Macri um pouco menos. Essa é a porcentagem de apoio que têm. A população está dividida mais ou menos em terços. Os que estão com Milei, que são libertários, os que estão com a Cristina, que são kirchneristas, e os que estão no meio, que não têm claro o que são, mas apenas o que não são, mileístas ou kirchneristas. A Argentina não é um país violento. É um país difícil de governar por causa do conflito distributivo. Não há uma questão doutrinária, não há uma questão religiosa, não uma guerra civil. Há um bolo, pessoas que querem do bolo uma quantidade insuficiente para os outros. Se uma pessoa apanha muito bolo, outro fica sem. Então é uma questão de acordar o mecanismo de distribuição. Qual é o problema? Que a Argentina não cresce há 15 anos. Então o bolo é cada vez mais pequeno. A única solução para a Argentina é o crescimento econômico. Uma vez que há crescimento, a distribuição discute-se. Mas quando o bolo fica mais pequeno, os argentinos ficaram em 15 anos 15% do PIB per capita mais pobres. Hoje, em 2025, os argentinos são mais pobres que em 2010, porque mantemos mais ou menos o PIB, mas crescemos em população. A solução é o crescimento. Nenhum presidente conseguiu quebrar o ciclo, o pêndulo. Um ano crescemos, outro ano caímos. Nem Milei. Esse é um problema crónico da Argentina, provavelmente o país mais intervencionado na história da humanidade pelo FMI, não é? Na história desde que o FMI existe. Andrés, para terminar, o resgate vai ser essencial para o futuro político de Milei, mas qual é o interesse dos Estados Unidos, de facto, na Argentina, para que Trump abra esta exceção com aquele que considera ser o seu presidente favorito? Há duas respostas. A primeira é a que parece óbvia. O Trump é transacional. Ele entrega uma coisa para conseguir outra. A segunda resposta é que oferece Milei. É geopolítica. O Trump não está a dar o dinheiro para comprar, para conseguir terras raras. Não está a dar o dinheiro para conseguir investimento para as suas empresas ou para fazer dinheiro com investimento no peso argentino. Mas para evitar que a China continue a avançar no continente latino-americano. Os principais países da América Latina estão governados por presidentes de esquerda. Começar pela Claudia Sheinbaum no México, Lula no Brasil e Petro na Colômbia. A Argentina é dos países maiores o único que está governado à direita com um incondicional de Donald Trump. Então, o argumento do Milei é ele está a compensar a nossa incondicionalidade num tabuleiro mundial que está a virar complicado para os Estados Unidos. Ele rejeita, Milei, que isto seja transacional, que os Estados Unidos venha à procura de alguma coisa.
A xente pode abrir a cabeza e pensar que as dúas son posibles. Por un lado, esta competición xeopolítica con a China, e pelo outro, alguma coisa vão conseguir. Mas, de facto, o que os Estados Unidos está a facer, por enquanto, é oferecer dinheiro, é por dinheiro, não levar. Andrés, muito obrigado por ter vindo ao P24 explicar-nos esta conturbada situação argentina. Um prazer. A França tem um governo e respira de alívio. A pergunta é até quando? Je vous remercie. Era uma apresentação de alto risco. Sébastien Lecornu atacou o problema, anunciando a suspensão da idade da reforma até às presidenciais de 2027. O governo de Sébastien Lecornu sobreviveu ontem a 2 moções de censura apresentadas pela França Insubmissa e pela União Nacional. O primeiro-ministro suspendeu a impopular reforma das pensões, que aumentaria a idade da reforma de 62 para 64 anos, que era a condição para que os socialistas franceses votassem ao lado do governo e dos partidos do campo macronista. Obrigado por ouvir o P24. Voltamos segunda-feira. Tenha um bom fim de semana. Para não perder os novos episódios, subscreva este podcast do Público na sua aplicação preferida. Para além deste programa, há mais para descobrir em público.pt/podcasts. O Público fica no ouvido.